e a gente nem percebe que existe por trás aí um robô que consegue sentir o ambiente e a partir desse sentimento, dessa sensação, atuar no ambiente. Hoje a gente vai falar do ar-condicionado, é isso mesmo. Às vezes a gente imagina que quem desenvolveu um ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, na live passada a gente falou da porta de shopping, a gente já falou de semáforos. Então às vezes a gente pensa que para desenvolver, para fazer um negócio desse, precisa ser um gênio. Os caras que desenvolveram o ar-condicionado, nossa, eram gênios. Por que não nós também sermos gênios? Por que não você ser o gênio que desenvolve essas coisas? Você vai chegar à conclusão que não é nada complexo. Basta a gente saber como trabalhar e como desenvolver esse projeto. Vamos lá, e hoje nós vamos falar então do ar-condicionado. O ar-condicionado, todo mundo conhece, né? Alguns têm em casa. É um equipamento para trabalhar a temperatura do ambiente, né? Ele vai deixar a temperatura ambiente num estado, num modo confortável, numa temperatura confortável. Vamos falar um pouquinho de como funciona a maioria desses equipamentos condicionadores de ar, né? A gente tem uma estrutura que fica dentro de casa, né? E a gente tem uma estrutura que fica, um equipamento que fica fora de casa, que é o trocador de calor. Na temperatura, a gente não consegue resfriar um ambiente. A gente troca calor. Eu vou tirar o calor que está dentro daquele ambiente e jogar para algum lugar. Eu preciso jogar isso para algum lugar. Para onde que a gente joga? Para fora da casa. Então imagine que você tem um ar-condicionado lá dentro do seu quarto. Você vai trocar a temperatura, você vai deixar o ar mais frio, mas aquele calor que estava no ar, ele precisa ser retirado dali e jogar ele para algum lugar. Então ele vai jogar para fora da sua casa, onde tiver esse equipamento, esse compressor que vai jogar essa temperatura para fora, certo? É basicamente assim que funciona. E aprofundando um pouco mais, o ar-condicionado ele trabalha com um gás, existe um gás refrigerante, que é o que vai resfriar, né? E esse ar, ele é trabalhado com pressão. No momento em que esse gás ele é comprimido, a temperatura dele abaixa, diminui, certo? E aí tem um ventilador ali com uma serpentina, com uma estrutura ali, que o ar passa por aquela serpentina, por aquela estrutura, e vai resfriando. Só que no momento em que ele resfria, esse gás ele vai aquecendo também. Ele resfria o ar, mas ele aquece. Ele aumenta um pouco a temperatura dele. Esse ar vai para o equipamento que tem fora da casa, lá em cima, lá no telhado. Lá ele tira a pressão. No momento em que ele tira a pressão, a temperatura dele sobe. Sobe e vai lá para, não sei exatamente quanto é, mas vamos dar um chute aqui, 60 graus. 70 graus. Ali tem um ventilador que vai pegar o ar frio do ambiente, né? A temperatura ambiente, passar por aquela serpentina que está quente, está a 60, 70 graus, tira aquele calor e resfria um pouco o gás. Ele retorna para dentro da sua casa, é comprimido novamente, a temperatura cai e assim repete o ciclo, ok? Então é assim que um ar-condicionado funciona. Só que por que o ar-condicionado, eu estou falando que um ar-condicionado é um robô? Porque o que ele vai fazer é sentir a temperatura do seu quarto, vai comparar ela, se ela está acima ou abaixo da temperatura que você solicitou, que você programou no ar-condicionado, no equipamento. Se ela estiver acima, né, se a temperatura do quarto, a temperatura ambiente estiver acima do que você trabalhou, que você configurou, ele vai ligar esse compressor e fazer esse circuito, esse gás circular por dentro do sistema e resfriar o ar. Se a temperatura abaixa demais, né, no ambiente, fica abaixo do que você programou, esse compressor vai desligar e vai parar o sistema e vai ficar ali só circulando o ar, certo? Então ele tem um sensor de temperatura, isso de forma bem simplista, né, pessoal?
a gente tem uma estrutura maior aí envolvida, a gente tem equipamentos envolvidos aí. Mas, basicamente, a gente tem um sensor de temperatura, que vai medir a temperatura. A gente tem o processador, que vai identificar se está acima ou se está abaixo, vai identificar qual que é a temperatura que o usuário definiu. E a gente tem o atuador, que é um compressor, que vai comprimir o gás. Tem os ventiladores, que vão fazer o ar circular por essa serpentina. Enfim, a gente tem os atuadores. Então, aí a gente tem um circuito fechado aí. Os sensores, os atuadores, no meio aqui a gente tem o processador e ligando tudo isso aí a gente tem a eletrônica, certo?